Sermão do Monte. E estamos vendo cada uma das bem-aventuranças, né? Então a gente já viu as 4 primeiras, ou estamos na 4ª, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós começamos a ver isso semana passada, né? E vamos continuar hoje, porque não terminamos com relação a essa bem-aventurança, né? E só para poder ambientar os irmãos e fazer uma recapitulação. Mateus 3. Mateus capítulo 5. Do que já vimos até aqui com relação ao Sermão do Monte, né? Na verdade, a gente está vendo desde o capítulo 1, né? De Mateus. Só que a gente deu uma parada aqui no Sermão do Monte, está indo bem devagarzinho. Nós já vimos, né? O Sermão do Monte ele foi proferido pelo Senhor para os discípulos, né? Como fala aqui no versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, esse sermão foi direcionado, no primeiro momento, aos discípulos, né? Aqueles que querem seguir o Senhor. Aqueles que querem seguir os passos do Senhor. E o Sermão do Monte nos fala de é como se fosse o estatuto do reino dos céus, né? Aqueles que querem viver pelo reino têm que seguir o que o Senhor proferiu no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? E conforme a gente está caminhando, né, nas bem-aventuranças, nós estamos vendo que não é algo simples, né? Não é algo simples. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os mansos. A gente tem tocado e tem visto, né, que nós somos débeis, né? Somos necessitados da ajuda do Senhor. E que esse Sermão do Monte, ele vai totalmente de encontro com a ideia que o mundo tem de justiça, com a ideia que o mundo tem do que é ser manso, do que é ter fome e sede por justiça. E entrando já especificamente no versículo 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Feliz o que tem fome e sede, né? Já é uma ideia contraditória, né? Pô, fome e sede não pode trazer felicidade para ninguém, né? Mas o Senhor justamente usa essa figura da fome natural, da sede natural, para nos falar de uma busca, né? Porque quem tem fome e sede de algo, ele busca o alimento. Então, essa fome que o Senhor fala aqui, essa sede, fala da busca que o homem tem. E mais especificamente, de nós que queremos ser discípulos do Senhor, de qual deve ser a nossa busca, qual deve ser a nossa fome, qual deve ser a nossa sede, né? E o Senhor fala que nós devemos ter fome e sede de justiça. Aí nós seremos bem-aventurados. Aí nós seremos felizes, né? O mundo, como eu falei semana passada, o mundo também busca muitas coisas. O mundo acorda todo dia em busca de algo, né? E o irmão Hernani Dias Lopes fala, se você busca a felicidade, você não vai encontrar. Porque aqueles que são felizes são os que têm fome e sede de justiça. Esses encontrarão verdadeira felicidade. Mas o mundo, ele busca primeiramente a felicidade, busca primeiramente o sucesso, busca primeiramente ser louvado pelos outros, né? Busca dinheiro, busca muitas coisas. Mas aqueles que querem ser felizes devem buscar a justiça. E aí vem a pergunta, que justiça é essa que nós devemos buscar? Porque o mundo tem uma justiça, né? A gente vê a justiça do mundo aí, né? A gente vê a justiça que o mundo busca levar às sociedades. E a gente só vê mazela, né?
A gente vê o julgamento, a gente vê assim, oramos pelos políticos, né? Mas a gente vê que é complicado. Porque o homem em si mesmo ele é corrupto. Mesmo ele querendo fazer justiça, ou buscando uma justiça, essa justiça vai ser como nós lemos lá em Isaías. O Senhor considera essa justiça como um trapo de imundícia, né? Essa justiça diante do Senhor, perante a justiça do Senhor, comparado com a justiça do Senhor, o Senhor fala que é um trapo de imundícia. Então, apesar de o mundo buscar uma justiça, que na verdade é uma justiça social, né? A justiça que o Senhor fala aqui no Sermão do Monte não é, em última análise, uma justiça social. Claro que a justiça social, se nós buscarmos essa justiça aqui, que nós vamos tocar um pouco mais, a justiça social vai ser uma consequência. Porque o Senhor fala de amar o próximo, o Senhor fala muitas coisas que nós devemos fazer ao nosso próximo, amar o próximo. Então é uma consequência de nós buscarmos essa justiça que o Senhor fala aqui. E parece que na semana passada ficou uma duvidazinha, né? Pelo menos a Aline ficou com uma dúvida, que eu falei com relação à justiça imputada e à justiça infundida. Então eu queria fazer essa diferença de novo hoje, não sei se os irmãos ficaram com dúvida com relação a isso. Porque existe uma justiça que, no primeiro momento, não é essa justiça que o Senhor fala que nós devemos ter fome e sede. Nós devemos ter fome e sede da justiça infundida em nós. Mas para que nós tenhamos fome e sede da justiça infundida, primeiro a justiça tem que ser imputada a nós. Então eu queria fazer essa diferença do que é a justiça imputada e do que é a justiça infundida. E eu queria abrir lá em Romanos, com os irmãos, no capítulo 3 de Romanos, versículo 19. Romanos 3, 19. Que fala assim, o apóstolo Paulo: Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, qual era o objetivo da lei que foi dada no Antigo Testamento? Justamente isso que o apóstolo falou no versículo 19. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque fala a palavra: se você tropeçar em um ponto da lei, você é condenável diante de toda a lei. Se você não seguir um ponto somente, você está condenado. E a lei foi dada justamente por isso, para nós vermos que nós não somos capazes de, pelas nossas próprias forças, agradar o Senhor e seguir a sua lei. Então esse era o objetivo da lei. A lei não veio para salvar ninguém. A lei, no Antigo Testamento, não veio para justificar ninguém. Ela veio para nos dar um parâmetro do caminho que nós deveríamos seguir. Foi um parâmetro. E esse parâmetro nos mostra o quê? Que nós não conseguimos. Nós não somos capazes de seguir a lei de Deus. Então o apóstolo fala que a lei foi dada para que toda boca se feche e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, versículo 20, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só nos mostra que nós somos pecadores. Simplesmente isso. Ela não veio nos justificar. Porque a lei também fala, no Antigo Testamento também fala, se você seguir a lei perfeitamente, você será salvo pela lei. Mas quem é que seguiu a lei perfeitamente? Qual homem que seguiu a lei perfeitamente? Nenhum, exceto o nosso Senhor. Excetuando o nosso Senhor. E ele prossegue no versículo 21. Mas agora, irmãos, se manifestou sem a lei, quem? A justiça de Deus. Que justiça é essa? Ele vai falar.
tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vou ler de novo. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas, eles apontavam para alguém. Eles indicavam alguém que viria cumprir a lei. Então, por isso que ele fala, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Porque essa justiça de Deus que se manifestou é quem? É Cristo. Que foi testemunhado pela lei e pelos profetas que falavam de Cristo. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em quem? Em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar o quê? A sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração de quê? Da sua justiça, novamente, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então ele fala aqui que a lei não poderia salvar ninguém, não justificaria ninguém, mas a justiça de Deus foi manifestada. E todos aqueles que têm fé na justiça de Deus, que é Cristo, porque Cristo veio cumprir a lei, ele é a própria justiça de Deus, todos aqueles que têm fé são justificados. Então essa é a justiça imputada. Imputada a quem? A nós. Cristo satisfez a justiça de Deus na cruz, cumpriu a lei perfeitamente, tomou sobre si os nossos pecados, fez uma obra perfeita e foi aceito pelo Pai. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita na pessoa de Cristo. Então, Cristo é a justiça de Deus. E o que Deus faz conosco quando nós temos fé nessa obra, nessa justiça de Deus? Ele pega essa justiça que o Filho conquistou na cruz e imputa a nós. Então, nós somos salvos pela fé na obra de outro, não na nossa própria obra. Não no que nós podemos fazer pelo Senhor. Então, essa é uma justiça imputada a nós. Uma justiça de outro que foi dada a nós pela fé. Essa é uma justiça que vem a nós pela fé. Foi imputada a cada um dos filhos de Deus. Esse é um primeiro aspecto da justiça. Então, não sei se os irmãos compreenderam o que é a justiça imputada. É a justiça de outro que foi dada a nós pela fé. É uma justiça conquistada por outro, porque nossos pecados foram colocados sobre ele. Mas como nós cremos nessa obra, porque por obra nós não somos salvos pela fé, essa justiça é imputada a nós. Então, isso é justiça imputada. Pregação de domingo do irmão Vênero, falou sobre isso aí. Justamente sobre isso. Mas que essa justiça imputada. Mas que justiça que o Senhor fala no Sermão do Monte? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Claro que nós temos que ter fome e sede da justiça imputada a nós. Isso é lógico. Nós devemos ansiar ser salvos por Deus. Nós devemos buscar ser salvos por Deus. E cada um dos homens, dos seres humanos, cada um dos indivíduos, tem que ter essa fome e essa sede por essa justiça. Mas como nós estamos tocando no Sermão do Monte, estamos falando de reino, nós estamos falando de caráter transformado. Porque o Senhor vai falar mais na frente. Se a vossa justiça, no próprio capítulo 5 de Mateus, vamos voltar lá. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais podereis entrar no reino dos céus. No capítulo 5, só não peguei o versículo. Deixa eu ver se eu acho. Na minha outra Bíblia pequenininha, eu sei certinho onde é que está. É impressionante.
Porque vos digo que isso é mesmo, ouvinte. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Então ele está falando da nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. E que justiça é essa que o Senhor está falando? É justamente a justiça infundida em nós. E o que seria a justiça infundida? Nós só podemos ter a justiça infundida. E o que é uma infusão? Vou explicar a palavra infusão. O que é infusão? Infusão é uma mistura. A gente está vendo muito essa série que está dando na Record. A minha esposa gosta de ver, né? Eu fico... Gênesis, né? E fala muito de infusão, né? Eu trouxe aqui para você uma infusão. Eles usam esse termo na série. Eu trouxe uma infusão aqui para você, a pessoa está passando mal. Preparei aqui uma infusão. E infusão é justamente isso, é uma mistura. Então, o que seria a justiça infundida? É quando essa justiça imputada, que foi dada a nós pela fé, ela toma conta do nosso ser. Nós vivemos por ela. Aí ela se torna uma justiça infundida. Ou seja, em virtude dessa justiça imputada, da vida de Cristo que foi dada a nós, essa vida cresce em nós. Nós diminuímos e o Senhor vai crescendo em nós. O nosso caráter vai sendo transformado. Isso é justiça infundida. E o Senhor fala justamente isso. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de quê? De ser como Cristo. Fome e sede pela palavra do Senhor. Fome e sede de fazer a vontade do Pai. Como o Filho fez. Porque o Filho fez, o que o Filho veio fazer aqui não foi fazer a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. Isso é justiça infundida. Quando essa vida cresce em nós. E o que o Senhor fala para nós sermos felizes? Você tem que ter fome e sede dessa justiça. Você não tem que ter fome e sede de outra coisa. A fome, o que tem que te mover, o que você tem que buscar a cada dia, o que tem que te impulsionar a cada dia é se alimentar do Senhor. É buscar fazer a vontade de Deus. E o Senhor, nós já passamos por essa passagem, né? Na tentação, quando ele é tentado pelo inimigo, por Satanás, o que Satanás fala para ele? Quando o Senhor tem fome. Transforme essas pedras em pão. Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Satanás queria fazer ali? Ele queria tirar o foco do que o Senhor tinha que buscar, primeiramente. Ele queria botar o foco em quê? No alimento. Mas o que o Senhor responde? Nem só de pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque o Senhor tinha essa fome e essa sede da justiça. Essa fome e essa sede de agradar o Pai. E isso que o Senhor fala para nós. Nós temos que ter fome e sede de justiça. E vou passar por algumas coisas aqui que eu já falei semana passada. Eu falei da ansiedade no capítulo 6. Não vos inquieteis por coisa alguma, né? Com que comereis, com que bebereis. Então vou passar um pouco adiante. Porque o Senhor cuida de nós, né? Não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor cuida de nós. Então o irmão Martin Lloyd Jones, ele fala assim, no seu livro, né, que ele fala sobre o Sermão do Monte, ele fala assim: as coisas parecem funcionar dessa maneira. Somente aqueles que buscam essa justiça com todas as energias de seu ser é que realmente podem encontrá-la. Então o Senhor só vai suprir a nossa fome, porque Ele é uma fonte inesgotável, e o que Ele quer é suprir a nossa fome. Ele só vai suprir a nossa fome se nós buscarmos Ele com toda a nossa energia. A gente não pode querer buscar ou ter fome do Senhor hoje e amanhã nós não temos. Hoje eu não tenho fome não. Aí daqui uma semana, eu vou buscar o Senhor mais um pouquinho. Aí daqui a pouco para mais um pouquinho. Vai resolver outras coisas, vai se preocupar com outras coisas. E daqui mais um tempo, eu compareço à reunião. Não liga muito, não coloca energia naquilo que ele tem que buscar. Ou seja,
a prioridade dele não é conhecer o Senhor, não é tocar na palavra. Ele comparece à reunião, daqui a pouco fica 3, 4 sem comparecer, daqui a pouco vem de novo. É um irmão que não está muito interessado. Esse tipo de busca o Senhor não vai suprir. O Senhor não vai saciar. O Senhor não vai fartar. Porque quem serão fartos? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Esses, como o irmão fala aqui, parece que é esses que o Senhor supre. É esses que o Senhor dá o alimento. Quando o Senhor enxerga que você verdadeiramente quer o Senhor. Você verdadeiramente quer se alimentar do Senhor. Porque lá em Lucas capítulo 12 fala: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, se a palavra do Senhor é o seu tesouro, o seu coração vai estar onde? Vai estar na palavra. Tudo que você fizer diariamente vai estar pautado na palavra. Será que essa decisão que eu estou tomando, eu vou estar agradando o Senhor? Será que esse caminho que eu estou trilhando está agradando o Senhor? E você busca na palavra conhecer qual é a vontade do Senhor. E isso é justiça infundida. É o Senhor se misturando conosco. E quando o Senhor se mistura conosco, irmãos, o que acontece conosco? Nós vamos desaparecendo. E como a gente comentou semana passada, né, assim, parece que isso em nós acontece de forma gradativa. É gradativo, irmãos, gradativo. Hoje nós temos um pensamento, mas nós amamos o Senhor. Nós queremos que o Senhor cresça em nós. Mas hoje nós temos um pensamento, porque trazemos um pensamento do lugar que nós viemos, da cultura que nós crescemos, do que foi nos ensinado. Mas nós vamos caminhando com o Senhor, e vamos caminhando, e o Senhor vai transformando nossa mente. Nós vamos nos alimentando da palavra, nossa mente vai sendo transformada. E o Senhor vai crescendo em nós de forma gradativa. Porque o Senhor cresce em nós de acordo com a nossa fome e com a nossa sede. Se nós temos fome e sede do Senhor, Ele vai se dispensar a nós. Porque o que Ele mais quer é isso. Você acha que o Senhor não quer que nós busquemos Ele cada dia? Que nós tenhamos fome e sede cada dia dEle? O que Ele mais quer, o que Ele mais anseia é isso. Então, se nós tivermos essa verdadeira fome, o Senhor vai nos suprir. Mas muitos dentro da igreja, irmãos, como eu falei semana passada, têm fome e sede de outra coisa. E nós temos um exemplo lá em João, capítulo 6, quando o Senhor multiplicou os pães, né? E tinha aquela multidão lá, capítulo 6, versículo 26 de João. João, capítulo 6, versículo 26. Pode ler aí, Marquinhos? João 6, 26. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então o Senhor dá um exemplo aqui de pessoas que buscam o Senhor, estavam lá buscando o Senhor, mas ele fala assim: me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Tem muita gente que busca o Senhor não pelo próprio Senhor, mas pelo que o Senhor pode fazer, pela bênção que o Senhor pode dar, pela cura que o Senhor pode dar. Então nós vemos muito isso hoje, irmãos. As igrejas lotadas, não porque têm fome e sede de justiça do próprio Senhor, mas querem tirar alguma coisa do Senhor. Querem tirar uma bênção do Senhor. Querem tirar uma cura, uma prosperidade, um sucesso. Querem ter dinheiro. Muitos vão em busca do Senhor porque querem enriquecer. Me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes pães e vos fartastes. O Senhor pode nos abençoar? Com certeza Ele pode nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos curar, Ele quer nos curar. Mas o que primeiramente o Senhor quer que esteja no nosso coração? O amor por Ele, a busca por Ele, a fome por Ele mesmo.
Isso é o que o Senhor anseia. O dar para o Senhor é o mínimo, irmãos. Porque o Senhor é todo poderoso, é dono do ouro e da prata. Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura. Bro. Então para ele isso ainda é nada, irmãos. Para o Senhor isso não é nada. O que o Senhor mais quer é crescer em nós. E o caráter dele cresce em nós. Porque só assim, irmãos, nós poderemos agradar o Pai e ter plena entrada no reino de Deus. Não é isso que nós queremos? Ser participante do reino de Deus? As bênçãos temporais, irmãos, são boas para nós? Nos ajudam? Amém, glórias ao Senhor. Mas são temporais. São temporais. Por que são temporais? Porque tudo aqui nessa terra passa. Você pode te abençoar com um carro, mas esse carro vai enferrujar, vai envelhecer, vai apodrecer. O Senhor pode te dar cura de uma doença. E glórias ao Senhor pela cura, amém. Mas você vai morrer, irmão. Você vai... Fatalmente nós iremos morrer um dia. Mas Ele pode te abençoar com a cura. Mas é uma cura temporal. Qual o alimento que nós devemos ansiar, irmãos? Aquele alimento que permanece. E eu não queria adiantar aqui não, mas eu vou adiantar. Deixa aberto em João. Eu só vou ler aqui Mateus aqui rapidinho. Pode deixar João aberto aí, pode deixar. No capítulo 5 de Mateus fala assim, numa outra bem-aventurança. Ele fala aqui no versículo 11, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é o quê? Grande o vosso galardão aonde? Nos céus. Então, a bênção que nós temos que ansiar não é uma bênção temporal, mas é aquela que nós teremos no reino dos céus. É essa que a traça não corrói, que não enferruja. E para que nós tenhamos certeza desse galardão, de que o Senhor se agradará de nós, nós devemos ter o que no presente momento? Fome e sede de justiça. Isso que deve nos guiar. Isso que deve nos mover, nos tirar da cama a cada dia. Fome e sede de justiça. E voltando aqui a João, eu queria ler aqui no capítulo 4 de João, versículo 34. Como a irmã aqui falou, né, irmã Arlene, né? Então eu vou pedir para ela ler. João 4, 34. 34? Porque aquele que Deus enviou. João 4, 34. Amém, Lucimar. Amém, André. Amém. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a comida do Senhor? Do que o Senhor tinha fome? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A preocupação do Senhor é essa. Fazer a obra do Pai. Cumprir a justiça que o Pai determinou para o Filho cumprir. E que justiça era essa? Pregar a boa nova, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e caminhar até onde? Para onde o Senhor estava caminhando? Para a cruz. Diretamente para a cruz. Enquanto ele caminhava para a cruz, ele fazia a vontade do Pai. Essa era a comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E no capítulo 6 de Mateus, o Senhor nos ensina a orar. Como que nós devemos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a vontade do André, não é a vontade do Alexandre, não é a vontade do pastor, nem é a vontade de ninguém, irmãos. É a vontade do Pai que tem que ser satisfeita. E a nossa fome e a nossa sede tem que ser a mesma do Senhor, né? Fazer a vontade do Pai. Então, avançando mais um pouco, nós devemos ter cuidado, irmãos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós buscamos e com aquilo que nós anelamos.
as coisas naturais, elas nunca vão suprir as nossas necessidades. Claro que nós temos necessidade de comida. Nós temos necessidade de se vestir, de nos vestir. Temos que pagar as contas do mês. Temos que pagar as contas. Nós temos as nossas necessidades naturais. Mas como fala Dostoiévski, semana passada eu citei, existe no homem um vazio do tamanho de Deus, que somente Deus pode suprir. Você pode ver, as pessoas mais ricas do mundo, elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre estão buscando algo, porque a riqueza, por mais que a pessoa tenha, não vai satisfazer a sua alma. Não vai satisfazer a alma do homem. Ela pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter mulheres, pode ter bens, mas sempre vai ter um vazio no homem. Sempre vai ter um vazio que só pode ser suprido por Deus. Mas o homem, ele é tão arrogante, tão orgulhoso, que ele rechaça. Ele despreza esse vazio que só o Senhor pode preencher. Mas graças ao Senhor que um dia ele nos alcançou, né? E eu creio que os irmãos podem falar, né? Esse vazio foi preenchido pelo Senhor. Não existe mais vazio em nós. Não existe mais dúvida. Não existe mais inquietação. E não deve existir em nós mais ansiedade. Não deve existir ansiedade em nós, irmãos, por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir. Porque quem busca essas coisas são quem? Os gentis. São os gentis que buscam essas coisas. E como eu salientei, né, uma outra vez, nós somos um povo diferente, irmãos. Somos um povo diferenciado. Nosso reino é o reino dos céus, não o reino dessa terra. Bem-aventurados os mansos, né? Amém. O reino dessa terra é conquistado como? Por luta, por poder, por morte, subjugando, né? Mas o reino do Senhor é diferente, irmãos. No reino do Senhor há paz, há alegria, há amor, há alimento verdadeiro. Então, parece que nós estamos nessa terra, mas temos que viver numa esfera diferente. A esfera que nós temos que viver é uma esfera diferente. Eu vou até dar um exemplo, não sei se encaixa direito, mas já viu aquelas pessoas que vivem numa bolha? Até com o coronavírus apareceu essas pessoas dentro de uma bolha, né? Não viu? Está dentro de uma bolha, parece que está separado de todo mundo. Nós somos assim, irmãos. Nós estamos nesse mundo, mas estamos numa esfera diferente. Nós nos movemos de forma diferente. Não que nós não tenhamos que interagir com esse mundo. Nós temos que interagir, porque como nós vamos levar a palavra? Como nós vamos dar testemunho? Mas o ar que nós respiramos tem que ser um ar diferente. O alimento que nós comemos tem que ser um alimento diferente. Um alimento que desce do céu. E eu gosto muito dos exemplos que o Senhor nos dá no Antigo Testamento com relação a isso. Porque o Antigo Testamento foi nos dado como exemplo, né? Tudo que foi escrito para o vosso exemplo, né? Amém. E tem um exemplo que parece que se encaixa, né? Para nós estarmos alerta, né? Daquilo que nós temos que ter fome e sede na nossa caminhada. Porque bem-aventurados que choram, irmãos. E choram quando? Na caminhada. No nosso caminhar, anelando pelo Senhor, nós choramos. Porque nós estamos num lugar, mas a nossa pátria é outra. Nós estamos no mundo que nos confronta, que nos combate. Mas bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, eu queria abrir lá em Deuteronômio, capítulo 8, para nós exemplificarmos um pouco essa questão da fome e sede de justiça, né? Porque o Senhor fez a mesma coisa com o povo de Israel, com o povo hebreu, quando o povo saiu do Egito, né? Capítulo 8 de Deuteronômio. Versículo 2 e 3. Porque Deuteronômio é o quê? É a repetição da lei. É tipo um resumo. E o que o texto nos fala aqui? Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 2 e 3.
ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Justamente foi essa palavra que o Senhor deu a Satanás. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui nós vemos que o Senhor, ou melhor dizendo, o povo não foi para o deserto por acaso. Não foi por acaso que o povo foi para o deserto. O próprio Senhor levou o povo para o deserto. E o Senhor também nos leva para o deserto, irmãos. Parece que eu já falei sobre isso numa ocasião, parece que eu estava falando sobre amor, né? Parece que eu falei sobre isso. E quando você leu agora, esses dois parágrafos, me fez lembrar do tempo, né? Esse tempo que ele passou. O tempo é tudo. Esse tempo faz a gente refletir. Faz. Sobre tudo e qualquer coisa, né? Esse tempo no deserto. Qualquer situação. Esse tempo aí, isso aí fala do tempo, né? E fala de 40 anos aqui, né? Te fiz 40 anos caminhar no deserto. Para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração. E te fiz passar fome. O Senhor muitas vezes nos faz passar fome, irmãos. Para que Ele nos faz passar fome? Para saber qual é o alimento que nós vamos nos alimentar. Por isso que nos deixa passar fome. Você só pode ser saciado se você estiver com fome. E o Senhor vai te levar a passar fome. Ele vai te levar para o deserto. Não porque o Senhor não saiba o que está no nosso coração. O Senhor sabe todas as coisas. Mas às vezes nós não sabemos onde está o nosso coração. O que nós ansiamos? O que nós buscamos? O que nós anelamos? Qual é a nossa fome e a nossa sede? E quando o Senhor ele nos leva para o deserto, é com objetivo, com esse objetivo, de descortinar o nosso coração. Tirar o véu do nosso coração, ficar às claras quem nós somos, o que nós anelamos. E qual a consequência do nosso coração descortinado? Só pode ser duas. Só existem duas consequências, dois alvos que o Senhor quer alcançar, né? Que nós temos que saber. Do porquê o Senhor nos leva ao deserto, nos faz passar fome e quer descortinar o nosso coração. Só pode ter duas consequências disso. Uma, rebelião, e a outra, nos alimentarmos do Senhor. E foi justamente o que aconteceu com o povo. O Senhor fez o povo passar fome, levou para o deserto, e o que o povo ansiou? Queremos voltar para o Egito. Os pepinos do Egito, né? E muitos da igreja são assim, irmãos. Infelizmente. Muitos da igreja querem se alimentar de coisas do mundo. Do que o mundo pode oferecer, do que o Egito pode oferecer. Dos pepinos, das cebolas. E parece que um maná que desce do céu não é o alimento deles. Não queremos esse alimento. Queremos o que o mundo pode oferecer. Então o Senhor vai levar para o deserto 40 anos. E muito do povo de Israel ficou o quê? Prostrado no deserto. Porque se rebelou contra o alimento que desce do céu. E em Êxodo, capítulo 15, se Deuteronômio é o resumo, né, dessa passagem, que nós vemos que o Senhor levou o povo para o deserto, fez ele passar fome, humilhou para saber o que tinha no coração, aqui vai estar mais detalhado essa questão, né?
Capítulo 15 de Êxodo, versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então o povo estava caminhando no deserto e chegou até Elim. E o que havia em Elim, irmãos? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ou seja, no meio do deserto tinha um oásis. Tremendo, né? 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Esses números aqui são simbólicos. Eles falam do ministério do Senhor, através dos apóstolos, primeiramente, e da sua palavra que mata a nossa sede, né? Essas 12 fontes de água. E o povo estava no deserto e chegou até um oásis. O Senhor vai nos encaminhar para o deserto, irmãos, mas Ele também vai nos trazer refrigério no deserto. Às vezes nós estamos caminhando no Senhor, estamos caminhando na caminhada cristã, e muitas dificuldades na caminhada, muitos problemas em casa, problema no trabalho, problema entre os irmãos. E esse é um deserto que o Senhor nos leva para saber onde está o nosso coração. Mas nesse deserto, o Senhor também nos leva a um oásis. Nos leva a um descanso, o refrigério do Senhor no meio do deserto. Amém. Louvado seja o Senhor. Porque Ele sabe, Ele nos prova até onde nós podemos suportar. O Senhor sabe todas as coisas. E o povo, se fôssemos nós, né? Imagina, nós no deserto. Chega no oásis. Quem é que vai querer sair do oásis, irmão? Quem é que vai querer sair dali? Pô, é um lugar maravilhoso. Pô. Tem 12 fontes de água, tem 70 palmeiras. Vamos ficar aqui permanentemente. Sombra e água fresca. Pô, sombra e água fresca. Mano. Aqui é só bênção. Os irmãos estão uma bênção. Os irmãos estão funcionando. Está tudo funcionando. O Senhor está dispensando a palavra. Nós estamos sendo alimentados. Nós estamos sendo supridos. Nós estamos crescendo no Senhor. E louvado seja o Senhor pelo oásis. Louvado seja pelas 12 fontes de água, pelas 70 palmeiras, pela vida dos irmãos que estão colocando o ombro para trabalhar junto. Ninguém está sobrecarregado. Os irmãos estão descansando no Senhor. O trabalho está indo bem, a família está indo bem. Todo mundo louvando o Senhor. Mas o Senhor manda sair do oásis novamente. Capítulo 16. E partidos de Elim. Tiveram que partir de Elim, irmãos. Essa é a nossa carreira cristã. É só para respirar, né? Dá uma respirada, recarrega as baterias no Senhor. É um refrigério. Mas muitas vezes aí mesmo, nesse descanso, nós podemos nos desvirtuar do Senhor. Está tudo muito fácil, tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Nós parece que vamos lá mais uma vez, mais uma jornada. E o irmão Dino ele tem o livro das jornadas, né? Eu não li não, mas os irmãos falam que é muito bom esse livro. As jornadas do povo no deserto. Cada jornada corresponde a um objetivo do Senhor. Né? Então aqui no capítulo 16 ele fala assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de saírem da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Tudo de novo. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem me dera que nós morrêssemos por mão do Senhor. Aonde? Na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tende tirado para esse deserto para matar de fome a toda essa multidão? Ainda não reconheceram que nem só de pão vive o homem. Estavam desejando o quê? A comida do Egito. A comida que o mundo pode dar. Mesmo depois do Senhor ter suprido com o pão que desce do céu. Com maná. E ele continua. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção de cada dia, para que eu veja se anda
em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Isso no 6º dia, né? Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Impressionante que até ali eles não sabiam, né? Quem tirou eles do Egito, né? Depois de todo aquele milagre, depois de toda aquela praga, depois do mar aberto, eles tinham ainda que ver quem foi que tirou eles do Egito. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu o quê? As vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Muitas vezes nós reclamamos do irmão, reclamamos de muitas coisas. E quem dá todas as coisas para nós? Quem dá a vida para nós? É o Senhor. Então, quando nós murmuramos, irmãos, nós, em última análise, nós estamos murmurando contra o Senhor. Porque se nós estamos em determinada situação, foi o Senhor que permitiu. Nós não somos filhos do Senhor? Tudo que acontece conosco não é permissão do Senhor? Qualquer situação que nós estejamos, o Senhor não está ali olhando por nós? Então, se nós reclamamos, murmuramos, essa murmuração é contra o Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós reclamamos, irmãos, quando nós murmuramos. Porque o Senhor não se agrada. Nós devemos reconhecer a mão do Senhor em tudo em nossa vida. Inclusive quando não acontecem coisas erradas, coisas ruins para nós, né? Porque o Senhor está tratando conosco. Muitas vezes a nossa vida não está da forma que queríamos, pelo nosso próprio pecado, pelo nosso próprio caminhar distante do Senhor. E o Senhor tem que nos corrigir, tem que nos trazer de volta para o caminho, tem que nos mostrar o que está verdadeiramente no nosso coração. Qual é a fome e a sede que está em nós, para que a fome e sede de justiça seja despertada em nós. Então esse é o nosso caminhar. E quanto mais nós vamos caminhando, mais essa fome do Senhor é despertada em nós. Parece que quanto mais nós vamos caminhando no Senhor e reconhecendo a mão dele em nós, em nossas vidas, as coisas do mundo não vão nos agradando mais. Isso aqui que eu me agradava, aqui que eu gostava, já não está mais me agradando. Isso aqui que eu sentia vontade de fazer, de participar, hoje já não está mais. Parece que a gente vai deixando de querer agradar a nossa vontade para agradar a vontade do Pai. Não era essa a comida que o Senhor tinha para comer? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nessa caminhada, as coisas do mundo têm que ficar... As coisas do Egito, né? Como o povo ansiava pelas coisas do Egito, tem que ficar para trás e essa fome pelo Senhor tem que ir crescendo em nós. Essa fome e sede de justiça. E isso acontece em nós de forma gradativa, porque senão vira uma religião. Se você de uma hora para outra, por obrigação, porque alguém está falando, porque o pastor está falando, isso aqui eu vou deixar de lado, não vou seguir mais porque eu tenho que obedecer ali. Mas lá no seu interior não foi transformado, essa justiça infundida, não está sendo misturada no seu ser, que isso não está crescendo, é religião. Você vai querer cumprir e agradar o Senhor pela força do seu próprio braço. E vai chegar ao ponto que você vai chutar o balde para tudo que você está fazendo. Você vai cansar, você vai sugar. Isso aqui não dá para mim não, isso aqui eu não consigo fazer. E aí se desvia. Por isso há muitos desviados. Por quê? Porque é uma imposição. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E obriga. É um sistema montado. Mas o Senhor não age dessa forma e não trabalha conosco dessa forma. É gradativo. Por isso, 40 anos no deserto. 40 anos para nós sabermos o que está no nosso coração. Se nós iremos nos rebelar
contra o alimento que nos está sendo dado, ou se nós vamos nos alimentar do Senhor e ser suprido pelo Senhor. Mas isso é de forma gradativa. O que hoje nos agrada no mundo, amanhã pode não nos agradar mais. Isso aqui não agrada o Senhor, então não vou fazer mais. Por quê? Porque não agrada o Senhor. Não porque o irmão está falando, não porque o pastor está falando, e graças ao Senhor porque os irmãos falam. Graças ao Senhor porque o pastor fala. Mas não para impor uma conduta, mas para alertar, te mostrar o caminho. Mas é você que tem que trilhar. É você que tem que ter fome e sede, como a irmã falou, de praticar. Tem que partir de você, de cada um. Por isso que nós temos que ter misericórdia do irmão. Nós temos que ser pacificadores, mansos. Porque no nosso meio vai haver irmãos que muitas vezes vão estar trilhando outros caminhos, vão estar pecando, vão estar fazendo coisa errada. E o que nós vamos fazer com esse irmão? Ah, o irmão está fazendo coisa errada, pum, bota de lado. Não, temos que acolher, ter misericórdia, mostrar o caminho. E o irmão por si mesmo, porque ama o Senhor, ele vai começar a trilhar. Mas também existem os rebeldes no nosso meio. Também existem os rebeldes, como existiu aqui. Aqueles que, apesar de ouvir, apesar de escutar as reuniões, eles não querem se alimentar do Senhor. Querem introduzir outras coisas, trazer outras coisas. Aí, com esses, o Senhor vai tratar. E muitos ficaram prostrados no deserto. Já citei semana passada, né? Muitos querem trazer o mundo para dentro da igreja, querem trazer piadas para dentro da igreja, como se fosse uma estratégia para conquistar pessoas. Mas essa não é a estratégia do Senhor. A estratégia do Senhor é palavra. Palavra, palavra e palavra. E quando nós tiramos a palavra da reunião, irmãos, isso é perigoso. É muito perigoso quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar da palavra. E já tem muitas igrejas que não tem palavra, irmãos. Tem show, tem ministração de dança, tem teatro, tem tudo, irmão, tem tudo. Tem louvor. Mas a palavra é 10 minutinhos, 15 minutinhos de palavra, não tem estudo da palavra. Mas a liturgia está preenchida com muita coisa, irmãos. E o pessoal vai para lá e se alegra, mas sai dali vazio, não sai transformado. E que o Senhor possa despertar em nós a fome e a sede pela sua palavra. Que nós possamos prezar pela palavra nas reuniões, irmãos. Não por um falar vazio, não por um falar do homem, mas pela palavra, pelo pão que desce do céu. Essa deve ser a nossa fome e a nossa sede. Aí nós seremos fartos. Assim como Daniel, né? Daniel, ele foi o contrário, né? Aqui o povo está saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Daniel foi o contrário. Ele saiu de Israel e foi indo cativo para a Babilônia, né? O profeta Daniel. E o que Daniel fez lá na Babilônia? Fez diferença. Fez totalmente diferente. Eu não vou comer dos manjares da mesa do rei. Ele não queria comer do mundo, não queria participar do mundo. Me dá só os vegetais, só os legumes, só as frutas. E do que isso fala para nós? Do que Daniel tinha fome. Ele tinha fome do Senhor. Ele não queria se contaminar com as coisas do mundo. Não queria se contaminar com os manjares do rei. Mas ele queria se separar para o Senhor. Ele estava na Babilônia, foi levado para a Babilônia, mas não queria se contaminar com os ídolos da Babilônia. E o povo foi levado justamente para lá por quê? Porque na terra de Israel adoravam ídolos. Ah, vocês querem adorar ídolos? Eu vou te levar para uma terra que só tem ídolo. Foram para a Babilônia cativo, para saber o que é ídolo. E diz a história que depois que o povo saiu de lá, depois de 70 anos, cheio de ídolo ali, nunca mais o povo cometeu esse pecado de idolatria, o povo de Israel. Quer ídolo? Vai para a Babilônia. Lá tem até, que nem aquelas carnes que saem pelo nariz, né? Querem carne? Toma carne. Comeram até sair pelo nariz, irmãos. Quer ídolo? Toma ídolo. O Senhor vai te dar o que você quer. Ah, você tem fome e sede de mundo? O Senhor vai te dar mundo.
Você tem fome e sede de justiça, ele vai te dar a justiça do reino. Vai te saciar com a palavra. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós temos fome, com aquilo que nós ansiamos, irmão. E até o de Natal dos Ídolos, né? Até hoje. E Daniel diz que assentou em seu coração, né? Assentou em seu coração, não se contaminou. Com o manjário do Ele rei. era transformado por dentro, né? E estava na Babilônia, Na não. Babilônia. E Nós assim, estamos nesse mundo. Ou seja, O que nós ansiamos? Pode falar. E aí o coração dele estava totalmente voltado para o Senhor, né? A despeito do lugar que ele estava. Né? E graças ao Senhor que não só ele, né? Ele tinha 3 amigos com ele. Que oravam. Se você tem fome e sede de justiça, você não vai ficar sozinho. O Senhor vai te dar irmãos Amém. que têm a mesma fome e a mesma sede. Eu creio. O Senhor vai suprir com irmãos para nós caminharmos juntos, irmão. Você não vai ficar isolado, sozinho. Ah, estou aqui sozinho. Não, também tem, como é que fala lá, o profeta Elias? Também tem quantos que não se dobraram a Baal? Tem uma quantidade lá que eu esqueci o número, né? Não é só eu. Não, tem mais 70 mil, né? Que não se dobraram a Baal, mano. Tinha uma galera lá. Tinha uma galera, tinha um pessoal lá também. Ele achava que estava sozinho, mas não estava sozinho não. Amém. Foi na Babilônia que surgiu a sinagoga, né? Foi lá que surgiu a sinagoga, né? Surgiram lá. Porque o povo lá viu tanto ídolo. Não, a gente quer o Senhor de novo. A gente quer voltar para a terra de Israel. É assim que o Senhor faz conosco, irmão. Isaías 55, irmãos. Isaías 55. Pode ler, André. Versículo 1 até o versículo 3. Isaías 55. 55, 1 até 3. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastas o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Amém. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Amém. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. A comida que o Senhor nos dá, irmãos, é de graça. De graça. É de graça, irmãos. Glória a Deus. Porque se nós fôssemos pagar, é impagável. Não tem. O valor é muito alto. Não tem valor, né? Não tem valor, pô. O valor quem pagou foi o próprio filho, pô. Amém. Ele pagou o preço, só ele podia pagar. Então nós temos esse alimento de graça, irmãos. As águas são de graça, a comida é de graça. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse alimento é de graça. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A gente se esforça muitas vezes pelas coisas desse mundo. Esse mundo tem que pagar, irmão. Nada nesse mundo é de graça. Nada nesse mundo é de graça. Tu acha que o homem é bonzinho? Ah, toma aqui. Não é bonzinho não, irmão. Não tem nenhum bonzinho não. Bom só o Senhor. Não paga não para tu ver se tu tem alguma coisa. Se tu tem uma luz na tua casa, se tu não tem uma água, se tu não tem uma casa, se tu não tem... Não paga não para tu ver. Agora o Senhor, o alimento que vem do céu, irmãos, é de graça. E esse alimento, como fala aqui, versículo 3, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. É o alimento que dá vida à nossa alma. E é uma vida que é eterna, que não perece. É um alimento que é de graça e não se corrói, não acaba. A eternidade é o quê? O que é a eternidade? O que nós vamos fazer na eternidade?
conhecer e conhecer o Senhor, nos alimentar do Senhor. Esse alimento nunca acaba, irmãos. E essa fome e essa sede de justiça sempre será saciada pelo Senhor. O Senhor quer que nós sintamos fome para quê? Para que Ele sacie. Primeiramente, para descortinar o nosso coração, para saber se nós queremos Ele mesmo. E quando o Senhor vê que nós queremos Ele mesmo, a sua justiça, toma essas fontes de água, toma. Então, algo relacionado à sede, irmãos. A gente falou muito dessa questão do alimento. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. O Senhor nos alerta mais uma vez, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Esse manjar espiritual era o próprio Senhor. E essa bebida espiritual é o Espírito Santo. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha só, irmãos, presta atenção. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Apesar de o Senhor dar o alimento, dar o suprimento no meio do deserto, o Senhor não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas, irmãos, foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram no dia, quantos? 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Como que eles tentaram Cristo? Rejeitando o alimento que desceu do céu, murmurando contra o alimento que o Senhor dava a eles. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, como exemplo, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, olha o cuidado que o Senhor tem conosco, irmãos. O Senhor usou o povo de Israel naquele deserto e aconteceu tudo com aquele povo para exemplo nosso, irmãos, para a gente não cair no mesmo erro. Olha as misericórdias do Senhor para conosco. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não preciso errar para poder aprender. O Senhor nos dá exemplo para que não caiamos como o povo caiu no deserto, irmãos. Para que não murmuremos como o povo murmurou. Então, a irmã é professora, né, irmã? Ensinar é uma arte, né? Ensinar é uma arte, irmãos. Para a gente fazer outra pessoa entender o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir, é uma arte. A gente tem que entender a cada pessoa que a gente está falando, né? Como que aquela pessoa recebe, como que ela está entendendo. E quem é o maior pedagogo da história? É o Senhor. Olha só como Ele nos ensina. Ele pegou um povo, pegou uma história, irmão, de um povo, para quê? Para trazer como exemplo para a igreja. Olha só, eu fiz tudo isso aqui, ó, para exemplo para vocês. Porque só falar, às vezes a pessoa não entende. A gente tem que desenhar, né? E o Senhor desenhou. O Senhor desenhou tudo pra gente. Não só falou, faça isso, faça aquilo outro. Mas Ele desenhou. Então que nós possamos ter essa fome desse manjar celestial, irmãos. Ter essa diligência com a palavra do Senhor. Só mais uma partezinha, irmãos, para terminar. Falando dessa diligência, né?
Eu vou ler só mais uma parte. Tem outras partes aqui, mas eu vou deixar. Salmo capítulo 1. Se deixar, eu fico aqui até meia-noite, irmão. 11 horas. Mas não vou. Salmo capítulo 1. Posso ler? Não dá. Amém, André. Olha só. Olha a fome e a sede que nós temos que ter. Lê, André. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se Senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada Amém. junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor... Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha quem é bem-aventurado. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele é diligente, ele é responsável, ele busca, ele cava na palavra para ter vida na sua alma. Isso que nós temos que ter, irmãos. Isso é fome e sede de justiça. Primeiramente, a justiça imputada, porque nós não podemos ter Cristo misturado conosco se primeiramente ele não veio nos salvar. Então ele nos salvou, nos imputou sua justiça para que ele cresça em nós, justiça infundida. E a partir daí nós buscamos o Senhor para ser cada vez mais transformados a Ele. Isso requer diligência, requer responsabilidade nossa em buscar o Senhor. Porque Ele quer ver essa fome em nós, Ele quer ver essa sede em nós. Porque o alimento quem dá é Ele, e a água quem dá é Ele. Amém. Amém? Só para terminar, o exemplo que eu queria dar, não vou deixar de dar esse exemplo não. Os irmãos, eu lembro do episódio de Rebeca, quando Abraão manda o servo buscar uma esposa para Isaac. Então esse servo é figura do Espírito Santo, Isaac é figura de Cristo, Abraão é figura do pai, certo? O pai enviando o Espírito para preparar uma noiva para o filho. Rebeca é a igreja? Rebeca é a igreja. E quando esse servo chega lá naquela terra, o que ele fala para o Senhor? Senhor, eu não sei quem é que vai ser, né? Mas se eu chegar aqui e vier uma moça pegar água para mim e der de beber para os meus animais, essa é a mulher que o Senhor, é a moça que o Senhor escolheu para o meu servo Isaac, para o meu senhor Isaac. Aí quando Eliezer está lá, aparece uma moça. Só vou abrir aqui para me lembrar da quantidade. É Gênesis 24. Aparece uma moça. Gênesis 24. O Isaac vai junto, não me lembro. Não, Isaac fica lá. Quem foi? O Espírito Santo que vai preparar a noiva para o Cordeiro, para Cristo. Que é o servo, né? É o servo. Gênesis 24, só para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pá. Não é o 15, não? Não, é 14. Deixa eu ver aqui só uma. É que eu acho que ele fala a quantidade de camelos que tinha com ele aqui. Não sei se os irmãos acham aí. Camilo? É. Convencido. Tá.
Eu acho que tem a quantidade de camelos, mas eu não estou achando. Mas vamos lá. Para não perder o contexto. Então o que acontece? Vem Rebeca e acontece justamente o que o Eliseu orou ao Senhor que acontecesse, né? E aqui, versículo 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Porque era costume as irmãs irem até a fonte com o cântaro para tirar água para levar para casa. Não é igual hoje em dia que tem água encanada. A gente abre a torneira e sai água. Tinha que buscar água. E ela foi lá no poço buscar água para levar para casa. E o versículo 17 fala: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. 18. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E ele não pediu para ela dar água para os camelos. Olha só que ele não pediu. Partiu dela mesma. E acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Olha só, irmãos. Tirarei água para os teus camelos, até que eles acabem de beber. Eram alguns camelos, se eu não me engano aqui. São 10. 10. Cadê? Tá onde? Versículo 10, são 10 camelos. Ah, isso aí, eu sabia que tinha o número. Eu acho que são 10. Eu sabia que tinha o número. Ó, 10 camelos, olha só. Ele bebe muito, cara. Olha só, eu pesquisei quanto que o camelo bebe, irmãos. Teve lugar que eu achei 250 litros de águas, teve lugar que eu achei 180 e teve lugar que eu achei 100. Eu vou ficar com o menor, com 100. Vamos trabalhar com 100? Com 10 são 1.000 litros. 100 Imagina uma mulher tirando 1.000 litros de um poço para dar para os camelos, irmão. Imagina o trabalho. Tremendo. Então é ela mesmo. É a igreja. A igreja. Ela deixou de levar água para sua casa para suprir a necessidade do servo de Eliezer e dos seus animais. Isso se chama o quê? Diligência. A igreja tem que ser diligente com a palavra. Tem que cavar no poço, tem que buscar. A gente não pode ficar na superficialidade da palavra, no raso. Nós temos que buscar cada vez mais. Imagine, irmãos. Ela ficou ali o dia todo, irmão. Pegando água, mais de 1.000 litros. Isso trabalhando com 100 litros para cada camelo. Porque eles vieram de uma viagem. Então os camelos estavam sedentos. Quantos litros tem um cântaro? Quantos litros tem um cântaro? No máximo 20 litros, não tem mais do que isso. Não, um cântaro? Carrega Eu um. pensei que estivesse falando daquele lá de João, não é cântaro não, ali é aqueles vasos, né? Acho que não sei. Aquela samaritana? Também era um cântaro ali, né? Não, na Samaritana não, no casamento. Ah, no casamento, é um tonel, né? Tonel. Olha o trabalho que essa moça teve, irmão. Chega a constranger a gente, né? Essa é a noiva que o Senhor quer. Meu Deus. Essa é a noiva que o Espírito está preparando para o noivo, para o filho. Como é que vai reinar assim, de qualquer maneira? Perder tempo com coisas desse mundo. Perder tempo. Deixa eu. Só vou citar. Não é que eu não caia nessa coisa. Eu também faço isso. Mas perder tempo com Netflix. Perder tempo com série. Perder tempo com filme. Sério é uma desgraça, igual novela. Você vê que não é nada adiante, né? Deixa tonto quanto mais tu O vê. Senhor está nos preparando para o casamento com o noivo, irmãos. O Espírito está nos preparando para o casamento com o noivo. E como que nós iremos nos apresentar ao noivo, irmão? Vivendo a vida cristã de qualquer jeito? De qualquer maneira? Buscando nos alimentar de coisas que não agradam o Senhor, muitas vezes? Que nem sempre é pecado. Nós temos que parar com esse negócio de pecado, irmão. Ah, é pecado, eu não vou fazer. O que é pecado? O que eu posso, o que eu não posso? A gente tem que parar com isso. Não é somente questão de pecado. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar me prender por nenhuma dessas coisas. Ah, eu posso ou não posso? É pecado ou não é pecado? Isso aí é coisa para quem está começando na fé. Para quem está começando ali como criança, para quem está ali, ó. Mas para aqueles que têm, claro que no meio da igreja vai haver isso. Eu estou falando para os maduros. Para aqueles que já têm uma caminhada. Eles têm que parar com isso. Posso ou não posso? É pecado ou não é pecado? É o que agrada o Senhor e o que não agrada o Senhor. O que é lícito, mas não convém.
Ver um filme é pecado? Não é pecado. Qual é pecado não ver filme? Nenhum. Mas aí, vamos gastar nosso tempo com isso? Tendo, de Gênesis e Apocalipse para nos aprofundar, tendo que nos preparar para o casamento, qual a noiva que tem que se preparar para o casamento que fica perdendo tempo com outra coisa? Eu acho que nenhuma, né? Ela vai lá, ela prepara tudo. As noivas, a noiva do João Paulo só pensa em casamento agora. Só fala de casamento, é lembrancinha, e presentinho, e prepara as músicas lá, e quer emagrecer para poder caber no vestido, e papapá, e se prepara e não come, entendeu? E tem que se esforçar, trabalho, dinheiro para poder pagar o salão, é tudo casamento, meu. E muitas vezes a igreja está distraída com as coisas desse mundo. Não é diligente como Rebeca foi, pegando lá no poço aquelas águas para alimentar aqueles que precisam. Alimentar os irmãos. Aí a gente quer vir para a reunião, às vezes domingo, sem palavras, sem nada. Quer vir, quer que esteja tudo pronto na reunião. Eu vim aqui, tem que estar pronto. Quero me alimentar, mas não quero alimentar ninguém. Nós temos que ser diligentes com a palavra, irmãos. Cada um tem alguma coisa para apresentar para o Senhor. Sempre tem. Às vezes vem com peso para a reunião. Ué, como assim peso? Entendeu? Às vezes eu escuto essas coisas, é complicado, entendeu? Complicado. Vim com peso para uma festa que nós vamos fazer memória ou celebrar uma obra que nos libertou da condenação eterna. É uma outra mente, entendeu? Problema, vamos ter. Dificuldades, vamos ter. Mas isso não pode tirar a alegria da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não pode tirar de nós, irmãos. Fome e sede de justiça. Esses são bem-aventurados. Por quê? Porque serão fartos. Seremos fartos no presente momento pelo Senhor, mas também na sua vinda no seu reino. Seremos fartos. Nos alimentaremos para sempre do Senhor. Então eu termino minha palavra aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, nos despertar a cada dia, para que tratemos as coisas do Senhor com seriedade. Uma coisa que eu estava falando. Amém? Não pode ser sobre filme, eu vejo o filme, mas agora eu peguei um hábito. Antes de ver o filme, eu abro a Bíblia. Aí leio a Bíblia, porque eu fico aqui naquela, eu ver o filme, se eu ver o filme, eu não vejo mais a Bíblia. Eu sei incomodando, meu filho. Acontece a mesma coisa comigo. Aí eu paro ali, eu já deixo minha Bíblia pertinho ali já, volto eu dou uma sentadinha ali e leio um pouco. Aí eu já paro ali e leio a Bíblia, depois eu vou ver o filme. Antes eu botava o filme e esquecia até na Bíblia. Acontece a mesma coisa comigo. Mas não vejo série, não, eu vejo filme. Eu não gosto de série. O meu problema é o quê? É ver notícia na internet. Eu perco um tempo, irmão, vendo aquelas notícias, vendo o que está acontecendo com o país e vendo coisa na internet. E o cara, perdi 2 horas aqui, mano. O que eu podia estar fazendo com essas 2 horas? Caramba, eu fico assim, caramba, tem que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, irmão. É impressionante. Mas o Senhor ele vai nos lapidando, vai nos levando para o deserto. E o Google sabe exatamente o que você quer ouvir. Sabe, exatamente, mano. Abre lá, isso aqui, pá. É complicado demais. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, né? Ele sabe a nossa fraqueza, Ele sabe aquilo que temos que avançar. Mas Ele quer que nós avancemos. Ele não quer que a gente fique parado, não. Como fala em Hebreus, né? Pô, já devido ao tempo, já deveria ser mestre e continua ainda querendo beber desse leitinho aqui ainda. Então o Senhor quer que nós avancemos e amadurecemos e deixemos as coisas que para trás ficam e avancemos para as coisas que estão diante de nós, né?